Tudo bem, pessoal? Eu vou falar agora do acordo de não persecução penal inserido no nosso ordenamento jurídico no pacote anticrime que reformou o Código de Processo Penal, consoante a Lei 13.964/2019. E eu quero ressaltar que está disponível o mapa mental completo em PDF em HD, conforme esse esquema que os senhores e senhoras estão vendo. Aí abaixo é só clicar, é enviado o arquivo de uma folha, é enviado também a possibilidade de várias folhas em A4 para quem desejar imprima, por exemplo, em sua impressora o banner e faça um painel, entre outras utilidades. Então fica aí a dica para quem assim desejar. Acordo de não persecução penal. O investigado realiza com o Ministério Público o acordo antes do oferecimento da denúncia, ou seja, não há instrução no processo, ainda está antes da apresentação da denúncia para o juiz, então é uma forma de, inclusive, desonerar a justiça, não é? Que está tão assoberbada aí, conforme todos nós sabemos. Quais são as condições para a concessão do acordo de não persecução penal? Não sendo caso de arquivamento, tendo o investigado confessado formal e circunstanciamente a prática de infração penal. O que significa confessar de forma detalhada, pessoal, circunstanciada? É justamente detalhar o crime de forma assertiva, em seus pormenores, a fim de que sejam construídos elementos probatórios irrefutáveis, cabais em relação à autoria daquela infração penal. Não só para subsidiar o MP e o juiz sobre uma possível reversão da concessão do acordo, no caso de descumprimento das condições estabelecidas no termo pelo acusado durante o período de prova, como também para se registrar contundentemente o delito que foi realizado. Abrindo mão o acusado voluntariamente do direito de silêncio. A infração deve ter sido cometida sem violência ou grave ameaça para ensejar o acordo de não persecução penal. Com a pena mínima em lei inferior a 4 anos, também requisito para a concessão do acordo de não persecução penal. Pena mínima em lei menor que 4 anos, quer dizer, abriu um rol de crimes aqui muito extenso, não é? O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Sendo que o acordo deve ser benéfico para a sociedade e o vitimado, é esse o conceito. O acusado não pode ter sido beneficiário de nenhum dos seguintes benefícios para fazer jus ao acordo de não persecução penal. Nos últimos 5 anos, não pode ter sido beneficiado pelo Instituto da Transação Penal ou pela suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal nos últimos 5 anos. Sendo que, se o acusado não cumprir o acordo durante o período de prova, perde o benefício e retorna para responder às sanções que eventualmente sejam-lhe imputadas. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, outro requisito para o acordo de não persecução penal, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Abrir mão voluntariamente, eu saliento, voluntariamente dos seus bens advindos do crime. Esse aspecto é muito importante porque pode, inclusive, serem utilizados pela polícia os bens, tais como aeronaves, tais como automóveis, armas de melhor, vamos dizer, configuração que as que usualmente são utilizadas pelos policiais. Então, notadamente os policiais civis, e também o pessoal da Polícia Federal, né? Enfim, mas com a preferência para aquela instituição que fez a investigação do crime. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito. É outro requisito para concessão do acordo de persecução penal.
e a pena fica diminuída de 1 a 2 terços. 1 a 2 terços. Referente à pena mínima combinada ao delito, para se estimar o período que o acusado vai prestar serviço à comunidade. Pena mínima do delito diminuída de 1 a 2 terços. E em qual local será prestado esse serviço? Em local a ser indicado pelo juízo da execução. Também, condição para a homologação do acordo de persecução penal: pagar a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo que tem preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesados pelo delito em tela ou prestação pecuniária. Também requisito do acordo de não persecução penal: cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Aqui o legislador deixou uma cláusula aberta, não é? Dando poderes para o MP avaliar a questão em si. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Esse parágrafo é muito importante, ou seja, não é só, por exemplo, a pena lá que vai ser aplicada uma reprimenda de 2 a 5 anos, não é? Então, mas pode ser mais de 2, né? Desde que estejam presentes as causas de aumento e diminuição legais. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: se for cabível transação penal de competência dos GCRIMS. O que acontece nesse caso? O instituto da transação penal é menos gravoso para o acusado. Então, logicamente, vai ser tentada essa hipótese antes de que se tente o acordo de não persecução penal. Porém, se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, não será aplicável o acordo de não persecução penal, exceto se significantes as infrações penais pretéritas. Se não existir, portanto, a possibilidade de transação penal, é que o MP vai propor o acordo de não persecução penal. Isso tem que ficar bem fixado. Ter sido agente beneficiado também, se tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos, anteriores ao cometimento da infração que está sendo em tela objeto do estudo do acordo de não persecução penal, também não será aplicável o acordo. Nos crimes praticados também no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor, não será aplicável o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, será firmado pelo MP, pelo investigado e pelo seu defensor. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade, qual seja, do acordo. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e de seu defensor. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao MP para que inicie sua execução perante o juízo de execução criminal. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada adequação previsto no parágrafo 5º, qual seja, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os atos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao MP para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia, podendo até solicitar a intervenção do Procurador Estadual de Justiça, conforme o caso. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal de seu descumprimento, ou seja, descumpridas qualquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o MP deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia, dando prosseguimento ao processo e à fase de instrução criminal.
O descumprimento do acordo de persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento de suspro, suspensão condicional do processo. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais admitidas à exceção disposta. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. No caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos à instância superior. Agora eu vou dar uma pincelada sobre medidas acautelatórias de bens que vieram à tona a partir do pacote anticrime. Vamos falar aí do sequestro, antes de entrar nos pormenores. O sequestro de bens se aplica para bens lícitos, móveis e imóveis. A hipoteca legal se aplica para bens lícitos apenas, imóveis. O arresto se aplica para bens lícitos, móveis e imóveis. Nessa nova normativa trazida ao nosso ordenamento jurídico pelo pacote anticrime de 2019, um bem que for apreendido pode ser utilizado pelo órgão policial, pela Polícia Civil, por exemplo, tal como carros e armas, não é? Para que não sejam perdidos ou fiquem parados, depreciando-se. Então, essa normativa é muito importante na medida que, na história do nossa história jurídica, policial, havia muita destruição de armas. Muitas vezes o policial tinha uma arma de menor, vamos dizer, performance que a arma do acusado ou do criminoso e não podia utilizá-la. Então tem que ressaltar-se esse aspecto. E haverá prioridade para o órgão que está investigando o crime, que tem, portanto, a preferência para receber o bem apreendido, mesmo quando ficar acautelado, sendo que após o trânsito em julgado, fica permanentemente com aquele órgão. É mais uma medida despenalizadora, portanto, o acordo de não persecução penal, dentre outras, que visa diminuir o número de processos da celeridade à justiça. E aqui eu vou dar uma pincelada nas outras formas também de acordo, medidas também despenalizadoras, só para poder fazer uma revisão rápida. Composição civil de danos. Ela ocorre e com o acordo encerra-se o caso. Transação penal. Acordo entre MP e o investigado, nos mesmos moldes do acordo de não persecução penal. Então, não existe ainda processo. Para crimes de menor potencial ofensivo, a transação penal, com pena máxima em lei de 2 anos. O acusado também não pode ser reincidente e a infração não pode ter sido praticada com violência ou grave ameaça. O acusado também não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos por outra transação penal. Suspensão condicional do processo. O MP poderá propor a suspro por 2 a 4 anos para crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano. Pena mínima de 1 ano e, no caso, não existe o processo, né? Existirá o processo se não for feito a suspro e vai suspender o processo pelo prazo de prova. Se forem cumpridas as regras determinadas, fica extinta a punibilidade e, portanto, o acusado não fica com antecedentes criminais. Se descumprir, volta a cumprir a pena da mesma forma que ocorre quando é descumprido o acordo de não persecução penal. Então, finalizamos essa abordagem, esperando ter atendido a contento as expectativas. Um grande abraço a todos.